O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou analisar dois filmes ao mesmo tempo, pelo simples fato de que são filmes feitos para serem assistidos como uma obra só. Eu tô falando do A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Dois filmes dirigidos pelo Maurício Essa, baseados em um crime que aconteceu em 2002 e chocou o país. A Suzane von Richthofen e o seu namorado Daniel Kravinhos, junto com o irmão Christian Kravinhos, foram condenados pelo assassinato dos pais da Suzane, Marisia e Manfred von Richthofen. Acontece que tanto a Suzane quanto o Daniel contam versões diferentes do ocorrido, um jogando a maior parte da culpa no outro. A minha intenção era falar só sobre os aspectos do filme mesmo, mas nesse tipo de caso fica difícil a gente não entrar, pelo menos brevemente, no aspecto social dessa história toda. Muita gente já deve ter visto toda a treta relacionada ao lançamento desse filme. Tem muita gente que acusa o filme de romantizar a assassina, como se fosse uma tentativa de redimir a Suzane e o namorado dela, tornando a história deles um pouco mais trágica, mostrando eles de uma forma mais humana. Então, antes de mais nada, eu queria apontar uma coisa importante. Bem no final do filme, lá depois dos créditos, tem uma cartela que diz o seguinte: entender a dinâmica psicológica que envolveu esse crime de excepcional repercussão pública, bem como o seu julgamento, não o justifica, mas é fundamental para se conhecer aspectos da natureza humana e da própria sociedade. Ou seja, esse filme não é nenhuma celebração dos crimes. Eu diria que pelo menos um quarto de todos os filmes já feitos, chutando assim por cima, são baseados em crimes ou guerras, etc. Isso não significa que quem fez aquele filme acha que aquilo é bom. Isso só mostra o quanto algo horrível desperta o interesse das pessoas para falar sobre esse assunto, para refletir sobre o que leva alguém a cometer um ato que, para a maioria de nós, é uma coisa impensável. Isso não é nenhuma novidade no cinema. Um exemplo que me vem agora é o Vai e Veja, do Ellen Klimov. É um dos filmes mais fortes que eu já vi, que retrata situações terríveis na Rússia na época da Segunda Guerra. Ainda assim, é um filme super importante, porque esse tipo de obra também serve para eternizar esse tipo de tragédia, porque por mais difícil que seja, isso não pode ser esquecido, além de levantar muitos outros debates sobre a condição humana. Dito isso, eu também tenho as minhas críticas a filmes como esse, sobre o crime da Suzane von Richthofen. Eu acho que quando se fala de acontecimentos reais, tem que ter uma sensibilidade muito grande. Quando se faz um filme assim, o realizador tem que saber que ele está pisando num terreno bem delicado. Imagina, por exemplo, o menino lá, o irmão da Suzane. Ele era só uma criança, não tinha nada a ver com aquele crime. Acho que ele tinha, sei lá, uns 12 ou 13 anos na época. A própria irmã matou o pai e a mãe dele. Olha o tamanho da tragédia na vida desse menino. Então, eu não sei nada sobre ele, mas eu imagino que no mínimo, hoje, ele seja um adulto com alguns traumas por causa disso tudo. Aí imagina que ele tá lá tentando levar uma vida normal, quando de repente surge um filme mostrando toda essa história. Que impacto será que isso vai ter na vida dele? E isso é só um exemplo citando uma pessoa. Podem ter muitas outras pessoas, amigos das vítimas, parentes, que também podem ter sido afetados negativamente por esse filme. Mas enfim, eu vou passar agora para uma análise do filme em si. Mas sem esquecer de tudo isso que a gente viu até agora, porque esse aspecto social é muito importante. Basicamente, os dois filmes têm a mesma estrutura. Eles mostram, com base nos autos do julgamento, a versão da Suzane no O Menino que Matou Meus Pais e a versão do Daniel no A Menina que Matou os Pais. Mas realmente é importante que se assista os dois filmes, porque cada um deles mostra uma perspectiva totalmente diferente dos personagens. Eu admito que esse filme não me agradou tanto. Quando eu terminei de assistir o primeiro filme, eu já estava meio sem vontade de assistir o segundo, ainda mais sabendo que ele seria basicamente a mesma história, só que com uns elementos diferentes. Mas assistir o segundo filme não foi tão sofrido quanto eu pensava, não só por ser uma versão diferente da história, mas também porque esse jogo de pontos de vista até que fez tudo ficar um pouco mais interessante. É interessante citar também que essa não é a primeira vez que um filme é lançado em duas versões com perspectivas diferentes da mesma história. Um exemplo são os filmes do Clint Eastwood, A Conquista da Honra, que conta a história de um grupo de soldados americanos na Batalha de Iwo Jima, e o filme Cartas de Iwo Jima, que conta a história daquela mesma batalha, só que da perspectiva dos japoneses. Também vale citar o Rashomon, do Kurosawa, não só porque eu adoro, mas porque talvez esse tenha sido o primeiro filme a usar esse recurso de personagens que contam diferentes versões da mesma história. Diferente do A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, esse filme é um só, mas nele vários personagens apresentam diferentes relatos de um acontecimento e nunca é especificado qual exatamente é a verdadeira versão. Inclusive, por causa desse filme, esse tipo de recurso ficou conhecido como efeito Rashomon. A parte narrativa da Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais
não traz nada de muito ousado. Ele é um filme com um ritmo comum, com uma montagem comum, com exceção de algumas cenas que são um pouquinho mais inventivas, com uma pintadinha de elementos mais oníricos, geralmente nas cenas em que os personagens estão drogados, então não chega a ser uma quebra inesperada no estilo narrativo. São geralmente uns movimentos diferentes de câmera ou dos próprios personagens e uma mudança na fotografia. A atuação às vezes deixa um pouco a desejar, mas isso é algo que me deixou um pouco confuso, porque pode parecer estranho para quem não está tão acostumado, mas nem sempre uma má atuação é culpa do ator. Pode ser algum problema no roteiro ou uma má direção. No caso desses filmes especificamente, uma coisa que a gente pode notar é a diferença na forma de falar dos personagens quando eles estão no tribunal e a forma de falar deles no resto do filme. Isso é interessante se pensar, já que, pelo que eu vi, todas as falas das cenas do tribunal foram totalmente fiéis às transcrições dos autos. Ou seja, são exatamente iguais ao que foi dito no julgamento real pela Suzane e pelo Daniel. Essas falas soam muito mais naturais, com uma linguagem mais coloquial, às vezes com um ou outro errinho de português, que é normal. Por isso essas cenas parecem muito mais reais. No resto do filme, geralmente as falas são bem mais polidas, com todos os S's, todos os R's. Então talvez isso seja um sinal de que o próprio roteiro seja um pouco responsável por uma ou outra atuação mais fraca nesses filmes. Tem um detalhe que eu queria citar, que não é nada demais, mas eu não sei se mais alguém notou. Na cena do campeonato de aeromodelismo, quando o Daniel sobe no pódio, no A Menina que Matou os Pais, tem uma menina no terceiro lugar, ao lado direito. Já no O Menino que Matou Meus Pais, a menina tá em segundo lugar, no lado esquerdo. Eu fiquei curioso quanto a isso. Eu não sei se isso foi um indício que os filmes deram, que a Suzane e o Daniel iam se contradizer em vários detalhes da história, já que essa cena acontece lá nos primeiros 10 minutos do filme, mais ou menos. Ou talvez até seja algo mais significativo, com relação aos números, com relação a, em uma versão, ter uma outra menina mais perto da posição do Daniel, ou talvez porque na versão que ele conta, a mulher fique em uma colocação mais baixa no ponto de vista dele. Isso tem alguma relação em como ele vê as mulheres, ou simplesmente isso constava no depoimento de cada um deles, e cada um lembrava diferente desse dia. Como eu já disse, eu não gostei muito desses filmes. Eu acho que era uma responsabilidade muito grande fazer um filme sobre essa história, ou 2 filmes no caso. É uma história que chocou muita gente, ainda levanta muitos debates até hoje, mas eu não consigo deixar de achar que ele é simplesmente um oportunismo. Talvez até a intenção fosse surfar na onda da polêmica. Todo mundo sabe que isso dá certo. Bom, eu vou ficando por aqui. Daqui a uns dias tem vídeo novo no canal, então até a próxima. Valeu!